ditadura total. Então a gente tem que combater. Estamos numa situação de ditadura, então temos que tratar como tal. Eu queria deixar aqui talvez um questionamento, se for possível, para o deputado Luiz Felipe. A gente sente assim que é um teatro, né? A gente está assistindo um teatro. E parte desse teatro tem como propósito passar uma mensagem para a gente, que é, olha, não se manifestem mais. Tenham medo de se manifestar, tenham medo de pensar diferente, né? A mensagem que tem sido passada para a gente desde que tudo isso iniciou é essa. Juntando com um pouquinho do que o coronel falou aqui agora. Se há uma possibilidade de uma saída constitucional, qual seria a melhor possível? E, diante de tudo isso, qual que é a temperatura que está a participação do povo, a manifestação? Como que está a temperatura do povo nesse sentido? E possíveis reações que a gente pode ter diante do que a gente está vivendo, né? O que seria a solução? Uma reforma do judiciário. O STF está agindo do jeito que está agindo. Está agindo draconianamente, não está perdoando nada e está agindo sobre inocentes e na ilegalidade. Veja o que eles passaram das medidas com as drogas, com a censura, aborto. Isso são interferências diretas. Ditadura total. Então a gente tem que combater. Estamos numa situação de ditadura, então temos que tratar como tal. Bom, obrigado pela pergunta, professor. O que a gente está vendo é o seguinte: de fato houve uma desmobilização da população, que era uma alavanca política como grupo importantíssimo. Era o quarto poder, efetivamente. Era a população na rua se manifestando. Não era a melhor maneira de você exercer o equilíbrio, porque a rua é aquela coisa, é uma tour. Se você não está com uma proposta focada, você fica a interpretações. Eu me lembro as primeiras interpretações de 2013, foi quando a Dilma anunciou mais médicos. As primeiras manifestações, que é aquela arruaça geral, não tinha um foco. A Dilma interpretou. Falou assim, interpretei as ruas. Vocês querem os mais médicos. Não tinha nada a ver. Tinha o pessoal pedindo lá os 20 centavos, outro pedindo menos Marx, mais Mises, outros grupos conservadores olavistas. Enfim, tinha gente indignada na rua de tudo quanto é matiz ideológico, e ela, já que tem um vácuo, ela preencheu. Bom, isso dito, temos um vácuo novamente. Então as ruas agora não estão com movimento organizado. Isso é fundamental. O que tinha em 2014, 2015, 2016 era organização de movimento de rua. E isso é fundamental. Ir para a rua sem organização é um grande erro. E eu acho que, coletivamente, as pessoas entenderam isso. Então esse é um agravante. O outro agravante é que o STF está agindo do jeito que está agindo. Está agindo draconianamente, não está perdoando nada e está agindo sobre inocentes e na ilegalidade. E o pior, tem a Polícia Federal obedecendo ordem ilegal. Então isso coloca a população e agentes individuais que poderiam se organizar, poderiam estar se consolidando como novas lideranças da sociedade, organizando essa vontade popular que está aí ainda. Ela está se manifestando. Veja como, desde o início do ano, ela está ali, é só raspar a superfície. Ela está ali. Aliás, eu vou até publicar isso, porque eu acho importante esse discurso, que pontua muito bem o momento que a gente está. O discurso é do de Tocqueville, de 1848, se eu não me engano. E é exatamente o que está se passando. Você tem uma insatisfação geral da população, mas não existe ação e não existe foco para mobilizar e atacar. Então, o que eu estou vendo? A tensão existe. Agora, se alguns grupos começarem a se organizar e começarem a mobilizar com foco, vai balançar tudo, vai balançar governo, vai balançar STF, vai dar força para os parlamentares de pautarem com muito mais... E os parlamentares agora, por incrível que pareça, eles estão fortes. Por incrível que pareça, eu estou vendo coesão de uma oposição que não tinha até desde o início dessa legislatura. Então o momento está propício para isso. Falta essas equações ali. Falta mobilização popular para dar apoio, profundidade e resiliência. Os deputados já estão se mobilizando, estamos ali com trâmite, mas existem freios que podem colocar em cima dos deputados, que são freios justos e injustos do regimento lá legal, também pode ter interferência do STF, mas se houver mobilização por trás, esses freios caem por terra. E a coisa começa a avançar. E o que seria a solução? Uma reforma do judiciário. Eu tenho pautado isso há 3 anos praticamente. Coletava assinatura no ano passado, coletei assinatura nesse ano. Agora existem outras iniciativas de outros deputados, que não sou eu, que eu sou da oposição, então eu estou até dando apoio a outras proposições. Talvez isso elimine um pouquinho do ruído político ali, para poder adiantar essas reformas. Porque a gente precisa de reforma do judiciário. Nós não temos legislativo,
nós teremos um STF draconiano agindo diretamente na sociedade. Veja o que eles passaram das medidas com as drogas, com a censura, com essa questão que eles estão fazendo agora, com tudo que é relativo a jogo, a tudo que é polêmico, aborto. Isso são interferências diretas. Então, se a gente não botar um freio nisso, esse padrão vai se institucionalizar e não podemos permitir isso. Nenhum brasileiro pode permitir isso. Não existe uma autocracia autoimposta. Eles nem foram eleitos, foram nomeados e se autoimpõem e autoavogam o poder. Então, ditadura total. Então, a gente tem que combater. Estamos numa situação de ditadura, então temos que tratar como tal. Quanto mais a gente entender isso... Bom, enfim, então a saída é essa. A saída é uma reforma do judiciário através de uma emenda constitucional que é um processo exclusivamente do Legislativo. O STF não tem que tocar as emendas constitucionais e o Executivo não tem que vetar e nem pode vetar. Isso é um processo legislativo. Passa com 2/3 na Câmara, 2 vezes, e passa com 2/3 no Senado, 2 vezes, e temos uma mudança constitucional. Isso é padrão, todo ano temos aí em média 4 ou 5 mudanças constitucionais por ano, desde 88. Então temos aí mais de 120 emendas constitucionais já aprovadas. Então é possível sim a gente conduzir esse processo. Agora falta esses focos que eu mencionei. Espero ter respondido aí. Obrigado, deputado Luiz Felipe. Obrigado. Convidar para o comentário o Coronel Amaro, que ainda não participou com a gente hoje. Coronel Amaro.